Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Acabei de ver pelo Instagram do Made in Católica um testemunho fantástico, fenomenal. E eu quero trazer hoje nesse vídeo. É da doutora Raíssa, uma pediatra católica missionária que faz esses atendimentos aí nos lugares remotos. E ela foi ali com a comunidade Shalom fazer um trabalho voluntário na Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó, meus irmãos, o acesso é dificílimo. Tem várias comunidades de ribeirinhos que tem missa uma vez ao ano só. Porque para você chegar, nessas comunidades de ribeirinhos, às vezes vai semanas ali de barco, 8, 10 dias de barco para chegar só nessas localidades. Então é muito difícil o acesso. Então existem essas visitas pastorais com missionários e com padres uma vez ao ano. Eu lembro que eu já vi uma vez pela TV Canção Nova, já faz muito tempo, ainda que creio que era o Dom Ascona, o bispo ainda, um barco que era da RCC da Renovação que fazia um trabalho missionário maravilhoso lá. Então às vezes nós somos alheios, nós não conhecemos. Nós não temos, na realidade, não é nem não conhecer, nós não temos muito noção da realidade de que alguns povos vivem, e aqui no nosso país mesmo. Eu estou no Paraná, aqui tudo é muito fácil, né? Eu estou aqui a 15 minutos de um hospital, 30 minutos de vários hospitais, então aqui tem tudo é fácil. Você sai daqui e vai numa cidade de 500 mil habitantes em 30 minutos. Mas a realidade do povo ribeirinho, lá do povo do Marajó, às vezes do povo que mora no estado do Amazonas, do Pará, em algumas localidades, é uma realidade muito difícil. Então esse trabalho missionário que a comunidade católica Shalom faz, o pessoal da RCC, aqui especialmente nesse vídeo é da comunidade católica Shalom, com missionários, esse trabalho, meus irmãos, é um trabalho guerreiro, é um trabalho maravilhoso, lindo, que deve ser valorizado. E a doutora Raíssa, ela viu um milagre da multiplicação, né? Literalmente aconteceu um milagre da multiplicação. E eu quero colocar esse vídeo aqui para que vocês vejam esse testemunho. Peço que vocês compartilhem ao máximo, porque esses testemunhos maravilhosos têm que ser compartilhados. Deixa o like, um comentário e compartilhe. Vou colocar aqui. Preste atenção nesse testemunho. Eu presenciei um milagre. Meu nome é Raíssa, eu sou pediatra, sou voluntária do Espaço de Paz em Chaves. Atualmente, sou voluntária na Ilha do Marajó, pela comunidade católica Shalom. E eu fui convidada, junto com a Rose, que é minha parceira, técnica de enfermagem, para uma missão no interior de Afuá, junto com a paróquia de Afuá. E é sobre essa missão hoje que eu vim contar para vocês, fazer um relato da experiência mais forte que eu já vivi em toda a minha vida. Bom, nós fomos convidadas para fazer parte da equipe de saúde dessa missão. E essa missão, ela tem como missão, uma visita pastoral. Então, o sacerdote vai, junto com a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que é a padroeira de Afuá, vai nos interiores, nas comunidades ribeirinhas, junto àqueles que não conseguem estar aqui na cidade, que não conseguem vir até nós. E essas comunidades têm a Santa Missa, tem o sacerdote, e essas visitas uma vez por ano. E isso já me tocou profundamente. Nós então embarcamos, nós fomos de barco, uma equipe, e nós embarcamos então para 2 comunidades, do setor 1 e do setor 5. Eu junto com a Rose, nós ficamos responsáveis por organizar os medicamentos, organizar os atendimentos. E logo tivemos uma experiência muito emocionante, que já no barco, ao amanhecer, bem cedinho, a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição foi à frente do barco. Nós fomos rezando o terço, cantando músicas, e muito rapidamente a população ribeirinha se juntou até nós, em rabetas, em barquinhos, todos enfeitados, com suas famílias, com as crianças, demonstrando uma imensa fé,
do povo ribeirinho, uma imensa devoção. Isso trouxe muita emoção para nós, de ver que eles esperam um ano inteiro por esse momento. E logo que nós chegamos na primeira comunidade, nós organizamos uma escola para atender. Essas comunidades não têm posto de saúde, realmente é uma vivência muito precária. Então nós organizamos uma escola, começamos o atendimento. Eu atendi prioritariamente crianças, pelo fato de ser pediatra, né, especialista, e não ter pediatras na região. Mas atendi idosos e adultos que precisassem de um atendimento de urgência. E foram muitos casos, muitos relatos. E em especial, no segundo dia de atendimento, um senhor veio até nós porque ele pisou em um prego. E ele estava com uma ferida. E quando ele chegou, a gente percebeu que ele estava muito magrinho, desnutrido. E conversando com ele, ele nos disse que estava sem alimentos, que tinha só café e tinha deixado o filho em casa. E em nenhum momento ele pediu um alimento para nós. Mas graças a Deus, nessa visita a gente também levou muitas cestas, né? Levamos muitas coisas e conseguimos acionar uma rede para ajudar essa família. E ele me disse ao final que ele sabia que Deus ia providenciar. Então ele não estava preocupado. E naquele momento eu tive um grande ato de fé. Eu percebi uma fé inabalável, né? Que mesmo na ausência de uma necessidade básica, ele não se abalou. E uma grande preocupação minha era a quantidade de medicamentos, porque nós compramos medicamentos, conseguimos doações, mas eu não tinha dimensão da quantidade de atendimentos, da quantidade de pessoas que eu iria encontrar. E eu me lembro de contabilizar os medicamentos, porque eu gosto de ter o controle, né, de quanto que eu estou levando, para saber para quem passar, para priorizar os medicamentos. E especialmente o sulfato ferroso. E o sulfato ferroso, ele é usado para anemia, que é uma doença diretamente ligada ao sangue. Essa é uma parte muito interessante. Eu contabilizei 24 frascos de sulfato ferroso. E eu atendi o triplo de crianças. E todas, praticamente, 90%, tinham sinais e sintomas de anemia por deficiência de ferro. Então eu precisei passar sulfato ferroso para praticamente todas as crianças. E eu me lembro de falar com Deus e com Nossa Senhora que eu não tinha a quantidade de medicamentos que eram necessários para o povo ribeirinho. E a todo instante no meu coração eles me diziam que nada faltaria, que nada iria faltar para eles. Lembrando das bodas de Caná. E aí é uma coisa linda, porque assim como nas bodas de Caná, Nossa Senhora intercedeu pelo milagre da transformação da água em vinho. Eu tenho certeza que ela também intercedeu por esse milagre que aconteceu. Nós vimos que estava sobrando o sulfato ferroso e todos os outros medicamentos. E eu não conseguia compreender. Eu contava as fichas de atendimento e eu não conseguia entender o que tinha acontecido. Por fim, eu compreendi que era um milagre e que Deus, naquele momento, estava provando a minha fé, estava me mostrando do que Ele é capaz. Assim como também na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele multiplicou os medicamentos, mostrando que nada vai faltar, que nada faltaria ao povo que Ele tanto ama. E, de fato, para mim foi uma vivência, a vivência mais forte de toda a minha vida, de toda a minha profissão, de entender a dimensão da providência, da dimensão da fé daquele povo, né, de compreender o tamanho amor que Deus tem. E poder participar disso foi uma grande conversão para mim. Foi uma grande obra na minha vida. Eu me sinto extremamente honrada, me sinto extremamente grata, porque Deus contou comigo, mesmo sabendo, né, de toda a minha pequenez. Ele quis contar comigo, com a Rose, com o sacerdote, com mais 30 missionários tão queridos, para levar amor, levar cuidado à população ribeirinha. E, como sempre, nós recebemos infinitamente mais. Nós recebemos demonstrações de fé, de acolhimento, porque é um povo que sabe amar, é um povo que sabe acolher. E, além de tudo, Deus usou de toda essa experiência para, mais uma vez, mostrar que Ele cuida. Então, eu queria compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que, assim como a minha vida foi tocada e transformada, a sua também vai ser. Pois bem, meus irmãos, às vezes nós temos um apostolado aqui tão voltado ao combate, né, de combater abusos litúrgicos, combater algumas coisas. E esses testemunhos aqui, às vezes, vêm mostrar pra gente que existem tantas pessoas que estão precisando, pessoas que têm a missa uma vez por ano no Brasil, uma vez por ano. Pessoas que não têm um remédio. Ou seja, aqui você vê, nesse milagre, que é algo que é uma médica, uma pediatra. Não é uma pessoa assim que você fala, isso daí não. Ela tinha controlado, porque assim,
eles vão para essas missões, já está contado os remedinhos para saber priorizar, porque não tem outro. E não sabe quando que volta. É algo... Então é difícil a vida desse povo, né? Muito difícil. A nossa é uma maravilha, meus irmãos. Nós estamos no céu, né? Então, às vezes nós reclamamos tanto disso, daquilo, sabe? Às vezes por uma coisa pequena. E daí vem uma demonstração de fé dessa que, sabe, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa cabeça, porque, caramba, né? Caramba, assim, nós temos tanto, e tem gente que não tem nada, literalmente. E, às vezes, a pessoa que não tem nada, a fé dela é muito maior do que a gente que tem tanto. Que testemunho, meus irmãos. Por isso que a gente precisa ajudar. A gente precisa ajudar essa população ribeirinha. A gente precisa ajudar o pessoal do Marajó, o pessoal da região norte do Brasil, no Nordeste. Tem muita gente que passa dificuldades no nosso país. Às vezes nós queremos fazer uma missão lá na África. Queremos ir para a África, cuidar. Tem muita gente passando dificuldade lá. Tem, mas aqui no Brasil tem. Aqui no Brasil tem. Olha que testemunho, sabe? Deus... Aí você vê a ação de Deus. Deus multiplicou os medicamentos, meus irmãos. Não foi só o sulfato ferroso, foi todos. Sobraram todos e ela contava as fichas e não sabia de onde vinha. Então, talvez, sabe, isso também é um testemunho para mim, né? Talvez a gente precisa também não só trazer esses assuntos de fé, né, de apologética e de defesa da fé e de abusos litúrgicos e de notícias, mas a gente também tem que dar um jeito de se organizar para cuidar desses irmãos que precisam desse cuidado, né? Isso é algo que eu tenho dentro do meu coração também. Fazer um grande trabalho social. Se Deus quiser, eu ainda conseguirei fazer um grande trabalho social, porque tem muita gente que precisa. E às vezes não tem quem dá a mão. Não é verdade? Que testemunho maravilhoso. Compartilhe esse vídeo. Lembro que nós estamos com a promoção. Termina hoje R$23,59, né? O Catecismo de São Pio X. Ele está com 58% de desconto, menos de R$30, R$29 e pouco. Então, esse preço nós nunca tivemos antes, né? Tanto desconto assim nesse livro, assim, no Catecismo de São Pio X. Está por menos de R$30. É um catecismo excelente. E esse kit, né, Cristão Bem Formado, esse livrinho aqui é ótimo, é muito bom também para a gente ter uma noção, né, das renúncias que nós precisamos fazer na nossa vida. E esse aqui nem se fala, que é um clássico, né, Confissões de Santo Agostinho. Esse kit aqui também está por menos de R$100, os 3 livros, tá bom? Que Deus nos abençoe na defesa da fé católica. Salve Maria, meus irmãos, e que viva Cristo Rei.